Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e coach no Estratégia Concursos. Estou aqui hoje para falar sobre a prova da Polícia Civil de Santa Catarina, cargos de agente e escrivão. Eu vou fazer uma análise de um estudo simultâneo para as duas provas, porque elas são muito parecidas e não faz sentido você estudar para uma e não estudar para outra. E mesmo que você faça isso, a diferença na sua programação vai ser pequena. Portanto, vou tratar das duas ao mesmo tempo. A banca é a FEPESE e as provas serão nos dias 16 e 17 de dezembro. Se você tinha essa dúvida, tá aí. Dá para fazer as duas provas, ok? O salário de agente é 3.800 mais ou menos, o salário de escrivão é 5.300. Agente terá 110 questões, escrivão terá 120 questões. Qual a diferença entre os dois? Escrivão tem arquivologia, são 20 questões de arquivologia. E desde agora eu já vou trazer uma informação importante, que são os critérios de desempate. Você tem uma prova aí de polícia com direito penal, processual penal, com os direitos administrativo e constitucional, mas os principais critérios de desempate são raciocínio lógico, informática e língua portuguesa. Veja só, três das matérias mais básicas são, na verdade, as mais importantes na hora de fazer um desempate. E acredite, vai ter muita gente fazendo essa prova e você vai estar empatado com um monte de gente. No caso de escrivão, arquivologia é o primeiro critério de desempate. Depois vem as três matérias. E as principais matérias de agente em termos de pontuação são essas três: português, informática e raciocínio lógico. No caso de escrivão, elas são três das mais importantes também, mas arquivologia está nesse meio, ok? Então atenção especial a essas quatro matérias. São as que valem mais pontos e são os primeiros critérios de desempate. Ah, Diogo, eu não entendo muito de raciocínio lógico, eu não tenho muita facilidade, posso deixar para lá? Não! Vale muitos pontos nas duas provas, não vai ter como fugir. Então ataque essa matéria desde agora, ela é muito importante. Outra coisa, informática tem um peso grande, não é uma matéria fácil e muitas pessoas têm dificuldade. Se é o seu caso também, ataque essa matéria desde agora. Não deixe para depois. Raciocínio lógico e informática tem que ter um peso grande na sua distribuição de carga horária. E quais são as matérias menos importantes dessa prova? Direitos humanos e legislação institucional. Elas valem 5 pontos cada uma, frente a 10, 15, 20 das outras matérias, como vocês podem ver aqui, e elas não vão valer muito esforço. Qual é o problema? Existe pontuação mínima por matéria. Você tem que acertar no mínimo uma questão de cada matéria. Molezinha, hein, pessoal? Na minha prova de auditor fiscal eu tinha que acertar 40% de cada matéria. Brincadeiras à parte, você tem que acertar pelo menos uma questão de cada. Isso significa que você não pode deixar essas matérias para lá. Direitos humanos, legislação institucional, você não conhece, você nunca estudou, mas você vai ter que dar uma olhada nelas, pelo menos para não zerar. Elas não têm um custo-benefício bom. Já os quatro direitos têm o mesmo tamanho, 10 questões cada um. Você tem constitucional, administrativo, penal e processual penal. Se você já vinha estudando para a área policial, penal e processual penal estão ali já mais ou menos tranquilas. Não vou dizer que está dominado, mas mais ou menos tranquilas. E constitucional e administrativo, Romeu e Julieta caem em todas as provas. Então você já tem uma noção boa. Se esse é o caso, Romeu e Julieta, administrativo e constitucional, eles vão de questões, penal e processual penal. Se você estiver muito bem, vai de questões também, se não, dá uma revisada. Essas duas matérias, entretanto, têm uma leitura de legislação muito importante. Você tem que ler o Código Penal, você tem que ler o Código de Processo Penal, tem que estar bem afiado, porque a legislação seca, como a gente chama, a lei seca, pode vir a ser cobrada bastante nessa prova. Essas matérias costumam ser cobradas assim. E português é aquela matéria que cai em todas as provas, você tem a obrigação de saber, não aceito que você não esteja bem em português. Se esse é o caso e você está estudando para o concurso seriamente, pisa no freio depois dessa prova, obviamente, ataca português de frente e fala, eu vou melhorar nessa porcaria, e aprende português. Você vai ganhar mais pontos em todas as provas e todas as provas estão escritas em português. Então, se você estiver bem em português, você vai inclusive entender os enunciados melhor, você não vai cair em pegadinhas de enunciado porque você está entendendo a língua. E existe também aquele mínimo de pontuação total da prova, no mínimo 60% em ambos os casos, mas se você não faz 60%, você não vai passar mesmo, então não adianta. Não clique em dislike, porque eu falei que você não vai passar. Quando eu falo isso aqui, todo mundo sai clicando em dislike, já falei isso em outro vídeo. Não clica, é um fato. Você estuda, você passa. Diogo, você passou em 9 meses para a Receita Federal, como você fez? Eu estudei muito. Então, português, informática, raciocínio lógico, as três principais matérias para o seu estudo.
Arquivologia, se você está fazendo a prova de escrivão, também. São as 4 principais matérias. Você tem que dar uma carga horária maior a elas desde agora. Mas se você não está bem nos direitos, você vai ter que atacá-los também. Fazer esse jogo com a carga horária vai fazer diferença na sua preparação. Você tem que definir bem quantas horas para cada matéria para não correr o risco de simplesmente não conseguir fazer pontuação suficiente. Você tem que examinar o tamanho de cada matéria, quanto tempo você vai ter, de que forma você vai se dedicar a elas. Se você tem muito tempo porque você estava avançado nas outras matérias, então está tranquilo, dá para dominar todo o conteúdo, beleza, leitura, revisões, marcações. Se você tem pouco tempo, você vai ter que partir para uma estratégia mais agressiva. Ou seja, cada um tem o seu perfil. O que eu faço? Eu criei esse book em que eu analiso mais detalhadamente o edital e eu passo 3 ciclos de estudo para a sua preparação. Um ciclo para agora, um ciclo para daqui a 3 semanas, a partir do lançamento do edital, que é quando você está naquela fase intermediária, e um ciclo de reta final mesmo, das últimas 2 ou 3 semanas para a prova. Esse edital foi lançado com um tempo muito curto até a prova. Significa que você vai ter que aprender a priorizar algumas matérias, você vai ter que aprender a estudar ou via questões, ou resumos, ou marcações, de acordo com a característica de cada matéria também, para você não ficar ali lendo, sem sair do lugar e perder muito ponto. Então, essa estratégia de prova vai fazer diferença, está muito perto da prova. Nesse book eu analiso exatamente isso e digo detalhadamente como fazer em cada caso. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, deixe seu comentário, dúvidas, sugestões, críticas, estou à disposição. Muito obrigado e até a próxima!